Boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Que Deus possa estar abençoando a cada família, Deus possa estar abençoando a você que está nos ouvindo, que nesta noite o Espírito Santo possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Eu hoje quero compartilhar com você alguma coisa sobre quem nós somos quando nós estamos sozinhos, né? Você é fiel quando ninguém vê. Eu quero convidar você para ler comigo o Salmo de número 139. Nós vamos ler só até o versículo 10. Salmo de número 139. O salmista diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas ou na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do ar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos para que nós venhamos mudar as nossas atitudes e os nossos comportamentos segundo o teu querer. Fala conosco, não aquilo que nós gostamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Com a pergunta que eu fiz no início, você é fiel quando ninguém vê? Quem é você quando pensa que ninguém está vendo? Quem é você quando pensa que ninguém está vendo? Muitas das vezes, tem muitas pessoas, que às vezes perto de um irmão, um crente, de um outro pastor, de um diácono, seja lá quem for, essas pessoas têm um bom comportamento, têm um linguajar bem controlado, ou seja, ele procura se controlar, porque aquelas pessoas estão vendo e conhecem ele e sabem que ele pertence a uma determinada religião, a uma determinada igreja, ou até mesmo tem até algumas daquelas pessoas que congregam com ele
e aí essa pessoa tem um comportamento adequado. Mas a pergunta é, e quando ninguém está perto de você? Como que você age? Qual é o seu comportamento? E para que você fique atento, porque muitas das vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente, não tem ninguém vendo, mas a gente esquece de olhar para cima, que Deus é que vê tudo. E nós vamos comparar alguns versículos da palavra de Deus hoje nesse sentido. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Vamos prestar conta não é ao pastor, não é a um determinado irmão, não é a um grupo de pessoas. Você pode até prestar conta a eles também, que às vezes temos que prestar conta a essas pessoas sim. Mas a verdadeira prestação de conta que você tem que prestar é a Deus. A Deus. Esse não tem como você escapar. A esse você tem que prestar conta. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Preste atenção. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Como tem sido o seu comportamento em toda parte? Os olhos do Senhor estão atentos a toda parte, observando a atitude dos bons e a atitude dos maus. Qual tem sido a sua atitude, o seu comportamento, quando você pensa que está sozinho e ninguém está vendo? Porque quando não tem ser humano nenhum vendo, mas tem Deus que está vendo tudo, e a esse você não tem como escapar de prestar conta a Ele. Nós vamos ver mais à frente. Somente você e Deus conhece o seu secreto. Escolher fazer o correto, independente de quem estiver por perto, ou acaso não haja ninguém por perto, diz respeito à nossa integridade. Então, escolher fazer o certo, escolher ser uma pessoa digna, uma pessoa realmente honesta, independente de quem esteja vendo ou não, isso aí é da sua integridade, é isso aí que você tem que cultivar. Temos sido íntegros e fiéis aos princípios do reino de Deus? Uma pergunta. Temos sido íntegros e fiéis aos princípios do reino de Deus? É nessa linha, é nessa direção que vamos caminhar hoje. E gostaria que você me desse uns minutinhos do seu precioso tempo, porque isso aqui pode te preparar e pode te preparar para um encontro com o Senhor, né? Não importa se você é crente ou se você não é crente, né? Não importa quem você é, você precisa estar fazendo as coisas segundo a vontade do Senhor. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de José do Egito. Eu vou ler só um pedacinho do trecho de Gênesis capítulo 39, do versículo 7 ao versículo 10. Enquanto eu tomo um gole d'água para amaciar a garganta, se você quiser pode procurar na sua Bíblia. Gênesis 37, Gênesis 39, do 7 ao 10. Vamos lá? E depois de certo tempo, a mulher de Potifar, a mulher do seu senhor, começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo.
Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistiu com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Essa história aqui, para quem não conhece, eu convido a você, para quem não conhece, você tem Bíblia, marca lá Gênesis 39. Gênesis 39. Começa a contar a história de José, não desde o início, né? Começa a contar a história de José quando ele já está preso lá no Egito. Vou dar só uma pincelada para quem não conhece. José foi um jovem, né, que ele foi vendido pelos seus irmãos, os seus irmãos com ciúme dele, porque o seu pai gostava mais dele do que dos seus irmãos. Ele era uma pessoa digna e ele trazia a notícia dos seus irmãos para os seus pais, e os seus irmãos eram pessoas que às vezes não agiam corretamente e ele caguetava, né? Vamos dizer assim. Ele falava para o seu pai porque ele tinha um espírito de integridade, ele gostava de fazer as coisas certas, e o seu pai tinha uma reputação, então ele tinha preocupação dos seus irmãos manchar o nome do seu pai, então ele trazia a notícia para o seu pai, e os irmãos dele foi ficando com ciúme dele, e um certo dia, os irmãos dele estão pastoreando as ovelhas do seu pai, e o seu pai manda ele ir encontrar com os irmãos e ver como é que os irmãos estão. Os irmãos pegam e falam assim: vão pegar ele que está sozinho e vão matar. Mas não mataram, veio uma carruagem e venderam o José. Venderam o José e José vai lá para o Egito. E no Egito ele é vendido como escravo, e um senhor chamado Potifar compra José e bota na sua casa para trabalhar como mordomo dentro da sua casa. Um jovem, né? Vamos dizer que ele tinha 17 anos, né? Um jovem está agora longe da sua família, longe da sua parentela, porém a Bíblia diz que Deus era com ele. Nessa passagem, José era servo na casa de Potifar, um oficial lá no Egito, né? Tudo que José fazia prosperava, tudo que José fazia prosperava, e Deus estava com ele, e Potifar reconheceu isso, tanto que Potifar reconheceu isso, que Potifar agora entrega tudo nas mãos de José. Quando Potifar viu que ele estava administrando e as coisas estavam rendendo, Potifar entregou tudo nas mãos dele, deixou tudo por conta dele. Só que um jovem bonito, formoso, segundo a Bíblia, né, dentro da casa daquele homem ali, e a Bíblia diz que a mulher de Potifar bota os olhos em José e fica desejando o jovem. A Bíblia diz que ela chama ele várias vezes para se deitar com ele. Preste atenção. José estava sozinho com uma mulher que seria sua patroa. José estava distante dos seus parentes, vivendo uma vida como escravo. Na cabeça de um fraco era uma oportunidade para se dar bem. Eu vou manter um relacionamento com esta mulher e posteriormente ela vai me ajudar, facilitar algumas coisas para mim. Correto? Um jovem cabeça fraca logo iria pensar desta forma. Mas José falou assim: como posso eu
cometer um pecado tão grande contra quem? Contra o meu Deus. Contra o meu Deus, porque José sabia que a mulher não era dele, era do seu senhor, do seu patrão. Né? Contudo, a Bíblia diz que ela insistia, insistia, insistia e ele recusava até um dia que ele entra na casa para cuidar dos seus serviços e ela chama mais uma vez: José, deita comigo, José. A Bíblia não dá detalhe, mas imagine que muitas insinuações ela fazia, né? Imagine que muitas roupas sexy, escandalosas devia fazer, se vestir para chamar a atenção dele. E a Bíblia diz que nesse dia que ela fala, ela segura ele. Ela segura ele e a Bíblia diz que ele sai e deixa a sua capa na mão dela. E para ela não ficar em situação difícil, a Bíblia diz que ela começa a gritar como se ele tivesse atacado ela. Então, ela inventa uma mentira para ela se safar da punição, né? Aí agora, quem é punido? A palavra de José contra a palavra da mulher, né? A Bíblia nem diz que José questionou alguma coisa. A Bíblia diz que os outros funcionários chegaram e ela pega e fala assim: aqui ó, quem que o meu marido botou dentro da nossa casa um hebreu para me insultar, ele quis abusar de mim e eu gritei, ele fugiu e deixou a sua capa aqui. Beleza, para a gente adiantar, ela agora, quando o seu marido chega, ela conta tudo a ele. Sabemos que uma situação dessa era para o marido matar José. Era um seu escravo, tinha comprado, vamos matar esse camarada. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. E aí, o camarada só prende ele, pega José e lança na prisão. A Bíblia diz que José na prisão, agora, ele é reconhecido como uma boa pessoa. A Bíblia diz que o carcereiro achou graça aos olhos de José. Deus fez com que o carcereiro achasse graça aos olhos de José, e José estava ali preso, porém o carcereiro entregou a responsabilidade daquele local ali nas mãos dele, e ele tomava conta de tudo e prestava conta ao carcereiro. Um belo dia, né, teve dois presos que tiveram sonho, o copeiro do rei e o padeiro, e os sonhos, né, eles ficaram sem saber o que era aquele sonho, e eles pegam, quando José vai procurar ele, fala assim: o que vocês estão tão, com um semblante tão abatido hoje? Aí o copeiro fala assim: é porque nós tivemos um sonho e não sabemos o que significa. E o copeiro contou o sonho para José, e José falou assim: ó, o sonho seu é que dentro de 3 dias você vai retornar à casa do rei. Você vai retornar à casa do rei. Ele vai te restituir o posto. Aí o padeiro vendo aquilo, né? E o José falou com o copeiro: mas não esqueça de mim, porque eu estou aqui e nada fiz. Eu não cometi nenhum crime. E José contou a história para ele. E o padeiro agora conta para José o seu sonho também. Quando o padeiro conta o sonho, José fala assim: ó, o seu sonho, a interpretação é o seguinte, é que dentro de 3 dias, Faraó vai tirar a sua vida, vai te pendurar o seu corpo no madeiro, numa árvore, e as aves do céu vão vir comer a sua carne. E assim aconteceu como José falou. O tempo passou, depois de 2 anos, a Bíblia diz que Faraó teve um sonho. Um sonho que deixou ele inquieto. O sonho de Faraó foi o seguinte: ele sonhou primeiro com 7 vacas gordas comendo e pastando na beira do rio Nilo. E depois vem 7 vacas magras, e as 7 vacas magras vêm pastando e come as 7 vacas gordas. E as 7 vacas magras, mesmo depois de comer as 7 vacas gordas, elas continuam magras e feias.
E aí ele acordou assustado e dormiu de novo. Quando ele dormiu de novo, ele teve outro sonho. O sonho foi que havia as espigas, 7 espigas bonitas, graúdas e cheias de grão. E depois nasceram 7 espigas feias, mirradas, muito feias. E aí as espigas feias comiam as espigas bonitas e saudáveis. E ele acorda assustado e ele chama, os encantadores, os adivinhos, para que viesse interpretar o seu sonho. E Faraó conta o sonho e ninguém consegue interpretar. Aí agora o copeiro fala assim: me lembro da minha falha. Quando eu estava na prisão, tinha um jovem hebreu lá, que ele interpretou o sonho meu e o sonho do padeiro. E nós contamos o sonho e ele nos contou tudinho como que ia acontecer, e aconteceu exatamente como ele falou. A Bíblia diz que Faraó rapidamente manda chamar José, manda José se barbear, tomar um banho, e José pega, se apresenta a Faraó, e Faraó conta o sonho para José, como eu te falei. Faraó conta os 2 sonhos para José, e José fala assim: o seu sonho é um só. Deus, nesse sonho, ele está falando uma só coisa com o Faraó. E o que Deus está falando com o Faraó é o seguinte: vai vir 7 anos de muita fartura. Como o Egito nunca teve muita fartura, mas depois desses 7 anos vai vir 7 anos de muita seca, muita fome. A fome vai ser tanta que os 7 anos de grande fartura ninguém vai se lembrar de tanto desespero e fome que vamos ter. Seria bom que Faraó arrumasse uma pessoa inteligente e sábia e botasse na administração do seu negócio para que pudesse guardar a 5ª parte, para que quando viesse os 7 anos de fome tivesse mantimento no celeiro para superar as dificuldades. Está aqui uma dica, Quando você estiver ganhando bem, guarde, porque você não sabe o dia de amanhã, tá bom? Quando você estiver ganhando um salário legal, guarde, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã com você. Então, é bom você estar sempre prevenido, sempre com cuidado. E a Bíblia diz que depois daquela interpretação de Faraó, de José, Faraó pega o José e coloca como governador do Egito. Ô glória! Quero falar com você. Olha só o que é uma pessoa ser fiel. Se ele tivesse se corrompido com a mulher de Potifar, ele talvez ainda estaria lá na casa de Potifar, vivendo um triângulo amoroso. Ele, a mulher de Potifar e Potifar, de escondido, vivendo por baixo dos panos ali, uma vida em pecado, uma vida sem nenhum compromisso com Deus, já tinha abandonado tudo, ia viver uma vida sofredora debaixo dos pés da mulher, porque se acontecesse ele fazer alguma coisa, ela ameaçava contar para o marido, e aí sim, talvez ele ia ser morto, mas ele foi fiel, foi para a prisão, mas contudo Deus tem um propósito. Agora Deus pega José, tira José da prisão e leva para ser governador do Egito. Eu quero falar com você, meu irmão, que está me ouvindo. Aonde você estiver, seja fiel. Da prisão para governador, chegando a assumir o governo de toda a terra do Egito posteriormente, porque ele conseguiu isso por causa da sua fidelidade. Porque ele conseguiu isso por causa da sua fidelidade. Tem muita gente querendo conseguir as coisas, mas não é fiel. E a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, eu também não posso te constituir muito, José foi fiel na casa de Potifar, foi fiel. Deus agora tira ele da prisão e lança ele lá para ser governador do Egito. Então eu não sei como está a sua vida com Deus, eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como é que está a sua vida
todas as áreas você tem que manter fidelidade com Deus. A Bíblia diz: seja fiel que eu sou contigo. Os olhos do Senhor não aparta de ti. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Olha que coisa interessante, 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Seja fiel. Seja fiel, porque vale a pena ser fiel. Quando nós somos fiéis, quando ninguém está vendo, é isso que agrada a Deus. Porque você ser fiel ao seu patrão, você ser fiel a alguém, você ser fiel na presença dessa pessoa, isso aí não é fidelidade. Isso não é fidelidade, isso é medo, isso é temor. Você precisa ser fiel na ausência, você precisa ser fiel em todo momento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. E isso a Bíblia diz que os tolos desprezam. Desprezam isso, né? A sabedoria é top. Você precisa ser sábio. E uma coisa que encaixa para que você seja sábio é temer ao Senhor, é ser fiel ao Senhor. Está registrado lá em Provérbios 7, né? Você pode conferir também depois se quiser. É este conhecimento que produz em nós santidade. E a santidade agrada a Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. E eu quero falar com você, é esse temor, é esse conhecimento, é essa sabedoria que nos leva à santidade. E a santidade agrada a Deus. A palavra de Deus já diz lá em 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Precisamos viver uma vida íntegra. Seja fiéis, mesmo quando ninguém está vendo. Seja fiéis. Pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Irmão, preste atenção. Pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Jó 34, 21. Muitas das vezes somos muitos crentes, ou muito crente, melhor dizendo, quando estamos perto de um irmão, ou de um pastor, de um diácono. Já falei no início da introdução, mas precisamos ser fiel em todos os momentos da nossa vida. Quero lhe falar, não se preocupe com o pastor, ou com o diácono, ou com o ser humano, porque você vai ter que prestar conta a Deus. E a esse, se você temer a Deus, se você honrar a Deus, você vai ter uma vida tranquila diante de qualquer ser humano, diante de qualquer sociedade, diante de qualquer autoridade. Você vai ter uma vida limpa para se apresentar diante de qualquer um. Então, Deus está vendo e é Ele quem nos pede conta. Eclesiastes 12, 14 diz assim: pois Deus trará a juízo tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Prestou atenção? Deus trará a juízo tudo
que está escondido, seja bom ou seja mal. Tudo que você fizer aqui neste mundo, Deus vai trazer a juízo no dia do julgamento e vai mostrar diante de você coisa que você nem lembra, ok? Então preste atenção no seu comportamento, na sua atitude, como você está vivendo diante da sociedade e diante do mundo. Eu já estou encerrando, só quero falar uma coisa com você: seja fiel quando ninguém vê, porque Deus está vendo. Se ninguém estiver vendo, ser humano nenhum da terra estiver vendo, mas Deus está vendo. Que Deus te abençoe e que você consiga ser fiel quando pensar que está sozinho, porque você nunca está sozinho. Sempre os olhos de Deus estão vendo você. Não tem como fugir da presença do Senhor. Os olhos do Senhor tudo vê. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a nossa vida, para que eu e você, para que nós possamos a cada dia buscar a ser fiel ao Senhor e que Deus possa nos abençoar. Amém? Oramos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesse momento. Pedimos, Pai, pelos que estão nos ouvindo, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando poderosamente a cada um que está ouvindo essa transmissão através das redes sociais. Abençoa, Senhor, a cada um, abençoa os seus familiares e que essa palavra venha despertar muitas pessoas para que possam botar o seu joelho no chão, pedir perdão ao Senhor e buscar uma vida de fidelidade com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.